Cumprimentar o nobre vereador Paulo Frange, que está presidindo essa mesa. Cumprimentar o Jair Tato, que está acompanhando pela internet, que é o presidente da comissão. O Sidney Cruz, o Senival Moura. Cumprimentar todos vocês, cumprimentar quem está nos assistindo. E para mim é uma honra muito grande, uma emoção muito grande estar aqui na minha cidade, falando sobre mobilidade, falando sobre tarifa zero, e uma cidade que me acolheu quando eu tinha 13 anos de idade e que eu jamais podia imaginar que um dia essa cidade ia me fazer secretário de Transporte e Mobilidade e também deputado federal. E eu era do interior do Paraná, do interior de verdade. Uma cidade, não era nem cidade, um lugarzinho chamado Rancho Mundo. E a gente ficava na estrada, Frange, esperando o carro passar e ficava contando os carros que passavam durante o dia. Criança não tinha o que fazer, né? Piazada. E o que mais me alegrou em São Paulo foi quando eu vim para São Paulo e vi aquela fileira de carro um atrás do outro. E eu achei aquilo uma maravilha. E hoje eu acho que é um inferno isso, entendeu? Então, a vida tem dessas coisas. Eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês, porque esse é um tema que, ao meu ver, é o que mais inclui hoje nas cidades. 80% da população mora nas cidades. Quem quiser falar de combater desigualdade e falar de inclusão, ouso dizer, depois do Bolsa Família, para não competir com o nosso querido Suplicy, esse é um tema que mais inclui, que eu quero debater com vocês e espero no final convencê-los de que isso é possível. Vamos lá? Então, primeiro, eu queria dizer que quando se fala de tarifa zero, não é uma invenção, uma jabuticaba brasileira, é algo que já existe no mundo. Então, nós temos um país chamado Luxemburgo, que tem 640 mil habitantes, é considerado o país mais rico do mundo, e com o país inteiro, esse país, Luxemburgo, tem, todo mundo anda de graça no transporte coletivo nesse país. Nós temos uma capital no mundo, que é a capital da Estônia, Tallinn, que tem 398 mil habitantes. Então, portanto, já temos um país, uma capital que tem a tarifa zero. E, atualmente, a maior cidade no mundo fica em Kansas City, que não fica na Estônia, fica nos Estados Unidos, que é a maior cidade aonde tem a tarifa zero. É evidente que você tem vários outros, nesses países que eu falei, mas também em outros países, tem várias cidades, França, Bélgica, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Rússia, Polônia, Turquia, Canadá, tem vários países, cidades desses países que têm a tarifa zero. Próximo. E aqui no Brasil nós temos 81 cidades, até agora, final de agosto de 2023. Cada semana surge uma cidade nova. A principal cidade no Brasil, que tem 355 mil habitantes, é Caucaia, no Ceará. E aí, por aí afora, as principais, vocês estão vendo lá no Brasil. Então, você tem Caucaia, Maricá, Ibirité, então Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paranaguá, no Paraná, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Formosa, Goiás, Ituiutaba, Minas Gerais, Assis, em São Paulo, Itapeva, em São Paulo, são cidades. E aquelas outras, os estados que já foram implantados no Brasil, vários estados já têm cidades que têm a tarifa zero, mas no total de 81 cidades no Brasil. Pode passar. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 23 cidades, Assis é a maior, vocês estão vendo Itapeva, Porto Feliz, Piedade, Artur Nogueira, Vargem Grande, Jales, Serquilho, Itararé, Agudos, Tietê, Ilha Solteira, Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú, Putirendaba, Pirapora do Bom Jesus, Nazaré Paulista, Macatuba, São Lourenço da Serra, Conchas, que foi a primeira cidade que instituiu a tarifa zero no Brasil, que foi em 1992. Olambra, Morungaba e Dourado. Então, essa é a realidade hoje que nós temos no Brasil em relação à tarifa zero. Pode ir passando. Esse gráfico está apagado meio no azul, mas isso aqui é para vocês verificar a evolução. Começou em 92, que eu falei, 1992, e olha só nas últimas 2 décadas como subiu. Pega esse azulzinho,
Olha como está subindo demais a instituição da tarifa zero. Se vocês pegarem, em 2021 tinha em torno de 35, hoje já está passando de 80 cidades, está acelerando muito, toda semana tem novidades, tem muitas cidades no Brasil, muitas dezenas, talvez já milhares de cidades discutindo, fazendo estudos de como implantar a tarifa zero nessas cidades. Próximo. Como eu falei, essa cidade eu quero visitar, inclusive. Eu estou fazendo uma maratona. Apresentei, inclusive, um requerimento no presidente lá do Arthur Lira, da Câmara Federal, de visitar aqueles 3 países que eu falei no início. E essa cidade, como foi a primeira experiência, quero visitar também, para ver como foi a experiência em 1992, em relação à implantação da tarifa zero na cidade de Conchas, que foi inspirado, inclusive, num debate que teve na administração de Luiz Erundina, que se debateu a tarifa zero de forma mais pública e bastante ampla, por ser a cidade de São Paulo. E naquela época foi um momento de muita coragem de falar sobre o tema da tarifa zero na cidade de São Paulo, que foi a primeira experiência de debate político da tarifa zero na cidade de São Paulo. Próximo. Então, o que diz a nossa Constituição em relação ao direito de ir e vir? É um direito das pessoas de sair de um ponto para outro. É um direito, é um direito social. Como a pessoa tem necessidade e direito de se alimentar, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, de ter uma segurança. Está na Constituição que a pessoa tem direito de ir e vir, e esse direito não é garantido, não está sendo garantido no Brasil, mesmo estando na Constituição. Isso foi garantido em 1988. Pode passar. O que diz essa lei 12.587 de 2012, que cria o Plano Nacional de Mobilidade Urbana? Eu tive a oportunidade de fazer esse debate, na época eu já era deputado federal, e a gente ajudou nesse debate. É muito claro que a legislação brasileira, ela hierarquiza, ela diz claramente quem são as prioridades do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista do viário. Isso está na lei, não é invenção. A prioridade número 10 é o pedestre. Ele é o soberano. Tanto é que na calçada ninguém pode andar na calçada, a não ser o pedestre. E, evidentemente, o cachorro, o gato, mas a calçada é dele. Ninguém pode mexer na calçada, por isso que é assim que diz a lei. Então, entre ter uma via com carro e calçada, tem que ter a calçada, porque assim diz a lei. Depois é o transporte não motorizado, o transporte ativo, é a bicicleta. E aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos um debate muito forte, vocês acompanharam, quando nós começamos a implantar para valer as ciclovias da cidade de São Paulo, tinha 63 quilômetros, quando nós entramos na administração do Fernando Haddad, e deixamos com mais de 500 quilômetros. E vocês sabem a polêmica que foi de instalar ciclovias na cidade de São Paulo, como foi no passado a polêmica da faixa de ônibus, mas está lá na Constituição, que é a segunda prioridade. O terceiro é o transporte coletivo, o quarto é o transporte de cargas, e o último é o automóvel. Então, isso que está na lei. Não tem nada, não estamos inventando nada. Então, as pessoas têm que saber disso. Assim, quem é contra isso tem que fazer uma lei diferente. Então, nós não estamos nada contra a lei, por isso que o gestor, o prefeito, se ele não priorizar isso, ele está contra a lei. Entre o transporte individual e o transporte coletivo, ele tem que priorizar o transporte coletivo, o transporte público. Pode passar. E aqui, o porquê que isso é importante? Aqui um estudo que a gente faz, que você que dentro do ônibus, você tem em torno, vamos pegar uma média, de 40 a 60 pessoas dentro do ônibus. Dentro do carro tem 1,5 pessoa como média. E na bicicleta, 1 pessoa, assim como o pedestre. Esse é o espaço público que a pessoa ocupa. Do ponto de vista da poluição, a emissão de CO2 é 0,08, o ônibus ele polui. O carro é 1,46. Então, se não bastasse ocupar o espaço no viário,
ele também, do ponto de vista da poluição, ele atrapalha a vida de todo mundo, o usuário, o carro, por ser poluente e por ocupar um espaço maior. E do ponto de vista da velocidade, na cidade de São Paulo, evidentemente que aonde tem os corredores de ônibus, as faixas de ônibus, a velocidade média dos ônibus é muito maior que a dos carros, e pela quantidade de gente que carrega, e essa é a média, 21 km o ônibus, 14 o carro, e a bicicleta ela pode andar em 20 km por hora. Isso é uma foto, quem é da cidade de São Paulo, Zona Leste conhece, é uma foto bastante conhecida para quem é da cidade de São Paulo. Um exercício nessa foto, a gente contou, tem 18 ônibus. Lembra que eu falei da prioridade lá atrás, né, da lei? Vê se isso, olha a inversão que e tem gente que fala que o carro, o usuário às vezes do carro fala que o ônibus está atrapalhando ele. Mas ali você tem 18 ônibus nessa foto, tem 210 carros, tem 28 motos, tem 8 transportes de cargas e pedestre está difícil a gente ver. Mas vê do ponto de vista da quantidade de gente transportada, 864 pessoas desses 18 ônibus, olha o espaço que ele está ocupando do viário, porque o que é caro numa cidade é o viário, é a terra que é cara, isso não tem preço. Então é isso que é importante as pessoas saberem, entendeu? Por isso que ela é pública e ela tem que ser de todos. 294 pessoas de carro, ocupa esse com 210 carros, e 28 de motos e 8 pessoas de cargas. Olha a área ocupada de 1.552 metros quadrados, as pessoas ocupam do que está no transporte coletivo. E 4.116 do carro. Olha a emissão de CO2, de poluentes. O Franja é médico e sabe o que significa isso. Quer dizer, é uma produção de 69,12 de gramas de CO2. O carro, 429. Então, você imagina que tem a ver com a poluição. Significa que 7 vezes 7 mais pessoas poderiam andar no transporte público e deixar de receber 5 vezes menos CO2 se nós usássemos o transporte coletivo como na cidade de São Paulo. Próximo. E aí, o que está acontecendo do ponto de vista da legislação que trata da mobilidade, mas também trata especificamente sobre a tarifa zero na cidade de São Paulo. Então, primeiro, tem uma lei 7.418 de 85 que cria o Vale Transportes. O Vale Transportes, todos conhecido, que a pessoa é empregada, e ela tem direito ao Vale Transportes e é descontado 6% do salário dela em relação ao Vale Transportes. Eu vou destacar essa lei porque essa lei, no final, ela é, ao meu ver, determinante para nós buscarmos uma parcela significativa dos recursos, que é esse um dos grandes problemas da tarifa zero, não é o único, mas todo mundo pergunta como que a conta fecha. Então, por isso que eu quero que vocês gravem aí, deixa na caixinha, no cérebro, no ladinho aí, essa lei, o Vale Transporte, que ela vai ser importante daqui a pouco para nós. Tem uma PEC do deputado Rogério Carvalho, lá do PT do Sergipe, que ele já aconteceu na eleição passada, que é o transporte gratuito no dia da eleição, então, que permite que as pessoas tenham acesso a exercer o direito de votar, da democracia, porque a democracia também as pessoas, não é pelo fato de não ter dinheiro que não podem votar. Então, essa PEC ela é importante. Tem a PEC da Luísa Erundina que reforça a ideia do direito social e também trata, com a diferença da minha, mas trata então também a questão do uso do viário para você subsidiar a tarifa zero. Próximo. Esse projeto de lei é um projeto de lei que eu fiz agora, 1743, 2023, que ele inspira no programa Caminho da Escola. É aquele transporte escolar, aqueles amarelinhos, que é um programa do Ministério da Educação, que tem uma licitação agora para construir mais 16 mil ônibus, que é dado de graça para os municípios. Então, uma das propostas que eu tenho, e discutindo a questão da transição energética, de transferir o ônibus a diesel para o ônibus elétrico e outros combustíveis de energia limpa,
de você fazer um programa parecido para a construção de ônibus elétrico, e aí você potencializa a indústria nacional, você gera emprego, desenvolve a indústria nacional, você desenvolve a área de ciência e tecnologia, inovação, e você ajuda a custear a tarifa zero nos municípios. Portanto, os municípios também terão direito a receber ônibus, assim como o transporte escolar pode receber ônibus também do programa do governo federal, visto que a gente defende o Sistema Único de Mobilidade e Transportes. A ideia é exatamente o Sistema Único de Saúde, que tem responsabilidade do governo federal, do governo dos estados e dos municípios. Então, nós estamos tratando também que o governo federal possa financiar esses ônibus de energia limpa para os municípios, e tem esse debate, está bastante intenso lá, tanto no Congresso Nacional, como no Ministério da Fazenda, no MEDIC e na Casa Civil, para que nós tenhamos um programa baseado nisso, que pode ajudar muito na fechar a conta, além da questão ambiental, fechar a conta na tarifa zero. Tem esse PL, institui o programa Tarifa Zero e universalizando o Vale Transportes. Esse projeto de lei que eu falei para vocês, que eu estou fazendo, que é o seguinte: hoje o empregador ele dá o Vale Transportes para o empregado que usa o ônibus. A minha ideia não é isso. O empregador tem que depositar num fundo o Vale Transporte para todos os funcionários. O funcionário usando o ônibus ou não, porque o sistema está lá. Se ele não quiser usar, não é um problema. Entendeu? Então, mas ele saiu de casa para trabalhar, ele culpou o viário. Esse viário, portanto, o empregador tem que pagar pelo uso do viário, pelo fato do empregado trabalhar. Então, ele deposita num fundo, esse fundo é que vai ajudar a fechar a conta para instituir a tarifa zero nas cidades. E aí eu tiro os 6%, Sidney, o Frange, o Senival, o Jair, e autoriza os municípios a fazer um projeto de lei específico. Então, minha primeira sugestão que eu faço a essa comissão, da comissão apresentar um projeto de lei instituindo o Fundo Municipal de Transportes, primeiro, e fazer com que os empregadores da cidade de São Paulo, que estão no CAGED, que é o emprego formal, que eles possam depositar no fundo. E se vocês forem verificar, várias cidades já fizeram isso. Vargem Grande Paulista, que eu fui visitar, eu perguntei para o prefeito como que ele fez para fechar a conta da tarifa zero. Ele falou: eu conversei com os comerciantes, conversei com todo mundo aqui, e eles depositam o Vale Transporte na conta da prefeitura, e aí todo mundo tem a tarifa zero, passe livre na cidade inteira, não só o empregado, mas a mãe dele, o pai dele, a mulher, o marido, o filho, todo mundo, os parentes, todo mundo tem a tarifa zero. Então todo mundo é beneficiado. E mais, o emprego, as empresas começam a contratar gente da própria cidade. Aumentou muito o emprego na cidade, porque o empregador também, até porque ele já está pagando no fundo Vale Transportes, ele pega funcionário da cidade, ele não pega do outro município, porque aí ele não precisa pagar o Vale Transporte para outro município. Então, isso pode ser uma lei. E discute o valor. Depois, no final, a última planilha, eu vou mostrar aqui na cidade de São Paulo, o exemplo na cidade de São Paulo. Porque a primeira pergunta que o empregador vai fazer, aqui, a Associação Comercial, a Fiesp, enfim, todos, fazem: não, mas eu vou pagar mais. Falei: não, você não vai pagar mais. Porque tem um problema da evasão desse Vale Transporte. Ou não é verdade que as pessoas, às vezes, até para facilitar, ela pega e dá em dinheiro? Isso é a morte para o transporte, entendeu? Porque geralmente as pessoas não usam no transporte. Então, você tem que depositar no fundo. E depois, se a pessoa quiser usar o transporte, não quer, mas pelo menos o dinheiro está lá para financiar o sistema como um todo. A outra é uma PEC que eu estou colhendo assinaturas, que é o uso do viário. No meu entendimento, o fato do transporte individual, a pessoa que anda transporte individual, ela usar o espaço 7 vezes mais que ela mesma, porque o carro é muito maior que o viário. Lembra que eu falei que caro é o viário. O viário não é democrático, porque se eu estou dentro do ônibus, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, eu uso o espaço só, e a pessoa está de carro, usa 7 vezes mais o espaço que ele mesmo, ele está me atrapalhando. Me atrapalhando do ponto de vista da poluição, porque está, né? E me atrapalhando do ponto de vista do espaço, porque ele é um fator de congestionamento, ele é um estorvo.
para a minha locomoção. Então, não estou querendo proibir o uso do carro. Mas quem sabe essa pessoa que sai de carro, será que ela não podia pegar uma passagem toda vez que ela sai de carro? Não precisa nem ser 2 ida e volta, uma. Aqui é 4,40, né? Acho que 4,40. O Vale Transporte é 4,83. Paga uma. Isso financia o transporte gratuito. Aí, se você tem um transporte gratuito, com eficiência, com regularidade, com segurança, limpo, mais gente vai aderir ao transporte coletivo. E essa pessoa que sai de carro, que precisa, o que quer, que as pessoas não são obrigadas a andar no transporte coletivo, vai ficar mais livre o viário para ela. Ela vai ser beneficiada também. Vocês percebem a lógica que é? A lógica é fazer com que nós fortalecemos o transporte coletivo, porque se todo mundo toma a decisão de andar de transporte individual, a cidade trava. É ilógico, percebe? Então, esse é um debate, e nós temos tecnologia hoje, que é a coisa mais simples do mundo, porque tem isso aqui, e a cidade de São Paulo já tem essa experiência, que vocês sabem, que foi instituído no nosso governo, que toda viagem que é feita dos aplicativos, do Uber 99, e quando alguém usa o Uber aqui, vocês sabem que tem aquela taxinha da prefeitura. Isso aí dá milhões por ano. Dá milhões. Então a prefeitura tem controle hoje de todas as viagens que esses aplicativos fazem na cidade de São Paulo. Todas as viagens. E recebe por isso. Então ao invés de só quem usa o Uber, por que quem usa o Uber está pagando e quem está no carro individual não está pagando? Essa taxinha da prefeitura. Esses R$1, nós estamos falando de R$1, R$2, entendeu? Talvez até menos. Para vocês terem uma ideia do que é isso, da diferença. Então, por isso que é um debate que precisa autorizar, isso é para autorizar os municípios a criar lei específica, entendeu? Essa PEC. Vamos lá. Aí, como eu falei do Sistema Único de Mobilidade, tem responsabilidades dos entes federativos. Então, primeiro, cria-se um Fundo Municipal de Transportes, e aí, aonde que entra o governo federal? Primeiro, pagamento dos idosos, da terceira idade. Quer dizer, é uma lei que está na Constituição, é federal, que é obrigado, os idosos têm esse benefício, só que a prefeitura é que paga. Se é uma lei federal, o governo federal tem que pagar pelo que os idosos andam de transportes. Simples assim, entendeu? Não tem sentido. Nós faz uma lei lá e vocês pagarem a conta, percebe? Então, primeiro, este recurso tem que repassar, de imediato. Então, já tem que garantir isso. É uma coisa para se fazer. Investimento em infraestrutura, é evidente, quanto mais você investe em faixa de ônibus, em corredor, em metrô e trem, em ônibus que eu falei, ajuda no sistema único de mobilidade. Um outro que pode ser usado é o CAD único, você pode começar por etapas, quem usa o LOAS, quem usa o Bolsa Família, quem usa o BPC, você já... uma política que o governo pode ter, paga R$600, paga R$50 a mais, e esses R$50 você deposita no Fundo Municipal de Transportes e garante o transporte gratuito para todas essas pessoas, que pode ser uma política do governo federal, que é o jeito do governo federal ajudar. Uma outra, o Vale Transportes dos funcionários do governo federal aqui na cidade de São Paulo. Se eu estou falando num fundo, o fundo não é só as empresas privadas que têm que depositar nesse fundo. São os funcionários também do governo federal que estão aqui. O governo federal, os ministérios que tem aqui, empresas que tem aqui do governo federal, eles depositam nesse fundo do município, porque eles são os beneficiados. Eles têm que usar também isso. Por isso tem que ser uma lei, essa é a parte do governo federal. Tem outros, evidentemente, mas é só para dar uns exemplos. Vamos ver do governo do Estado. Qual que seria a competência do governo do Estado? Parcela do IPVA, o governo do Estado podia pegar uma parcela do IPVA e investir no bolso, na tarifa zero. Mesma coisa de investimento em infraestrutura, os beneficiários do programa do Estado e também funcionários da administração direta e indireta que estão aqui no município da cidade de São Paulo. Próximo. Governo municipal, o Vale Transporte Universal aqui da cidade de São Paulo, o próprio subsídio da prefeitura, que a prefeitura hoje já paga, eu estou meio desatualizado, de 5 a 6 bilhões por ano, já tem um subsídio. Os estacionamentos rotativos, o Zona Azul, parte das multas, o Fundurb, o usuário do carro que eu falei, os aplicativos de carona que tem hoje, que pode depositar no fundo, e os funcionários da prefeitura,
Imagina quantos milhares de funcionários tem a prefeitura. Se esse vale transporte dos funcionários for nesse fundo, já começa a fechar a conta. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não é um problema de dinheiro. Não estou nem levando em consideração como é que está o caixa da prefeitura hoje. Eu estou falando, porque esse debate eu faço em todas as cidades e para dizer que é possível do ponto de vista financeiro também. Próximo. Bom, dito isso, olha só os debates que tem em relação à tarifa zero. Jornada de junho, tarifa zero promete dominar eleições de 24 após chegar a 72 cidades no país. Já está 81. Tarifa zero transportes, promove justiça social. Com 22 milhões de passageiros em um ano, o programa Bora de Graça proporciona aumento real de renda em Caucaia. Itapevi, vereador aprova indicação de Camila Godoy, que propõe tarifa zero no transportes. Eu tive lá num debate na Câmara, audiência pública da Câmara de Itapevi também. O debate está bastante intenso. E lá tem um problema, que Itapevi fica do lado de Vargem Grande Paulista, que tem isso. O prefeito implanta, a população cobra do prefeito vizinho porque ele não está implantando. Fica difícil a vida do prefeito, né? É como, vocês imaginam se a cidade de São Paulo implantar a tarifa zero? Muda, ou implanta ou perde a eleição, entendeu? Eu tenho uma história, Frange, pessoal, Brusque, teve eleição agora, atemporal lá, teve que caçar o prefeito. Aí nós tivemos um prefeito lá, por 2 mandatos, e ele foi disputar a eleição. Eu falei, olha, e lá em Brusque é uma cidade bastante conservadora. Falei, olha, o único jeito, implanta a tarifa zero. Tem como fechar a conta, tá? Ele falou, a conta não fecha, eu já fui prefeito, é difícil, tal. Não teve problema. Ele foi embora, fez campanha lá, achava que ia ganhar a eleição. Aí o prefeito vizinho de Camboriú, Balneário de Camboriú, implantou, que é, evidentemente, conservador, de direita lá, entendeu? Votou desesperado porque ele falou, eu me lasquei porque o prefeito da cidade vizinha implantou a tarifa zero. Eu falei, bem feito, ficou em 3º lugar. Entendeu? É isso. Então, eu falo isso porque isso não é um programa de esquerda, não é um programa do PT, gente. Grande parte dessas cidades é gente que não tem partido, porque tem a ver com justiça social, tem a ver com o direito de ir e vir, entendeu? E aonde foi implantada a tarifa zero, subiu 4 vezes o número de viagens. 4 vezes o número de viagens. Por isso que eu estou vendo aqui o representante do Sindicato dos Condutores, que a primeira coisa que eles falam é o seguinte, se tirar a catraca vai acabar com o cobrador. Só que vai aumentar muito mais a quantidade de ônibus. O emprego vai ser no motorista, porque não tem como. Sobe 4 vezes o número de viagens, entendeu? Olha o benefício que tem isso, né? Então essa parafernália que tem é 20% de tirar catraca, de controle, entendeu? Então você faz essa migração, que é importante fazer esse debate. A gente não está desempregando ninguém. Nós queremos que todo mundo tenha emprego, mas todo mundo tenha acesso ao transporte coletivo. A catraca dos ônibus tem aprovação de 70% dos paulistanos. Aqui o Datafolha fez uma pesquisa também, deu 66%. Carapicuíba também foi feita uma pesquisa que eu tive acesso, foi 80%. Isso tem a ver com a credibilidade, porque uma das coisas que o pessoal fala é o seguinte, isso aí é utopia, isso não é sério. Então a população já tem uma parcela significativa que acha que tem que fazer. Eu lembro que quando nós fizemos a faixa de ônibus na cidade de São Paulo, era 50-50, a população da cidade de São Paulo era dividida. Sim e não, na época da Marta, a gente apanhava na rua. Terminou o governo, dava 70%, 80%. Hoje deve estar já 90%. Ciclovia, a mesma coisa, gente. Às vezes era 60 contra 40 favorável. Hoje já deve estar 70-40, 70-30, 60, entendeu? Então está mudando. Então, a percepção é um negócio fantástico, entendeu? E aí continua, só para vocês terem uma ideia, a tarifa zero triplica o número de usuários de ônibus em Parobé, tarifa zero, transição energética, combate à desigualdade, ampliação da democracia nas cidades. Em Maricá, ônibus vermelhinho com tarifa zero poupa 20% da renda das famílias. Prefeitura diz que tarifa zero triplicou o número de passageiros atendidos em Vargem Grande Paulista. Brasileiro gasta de 15% a 20% do salário com transportes. Entendeu? Imagina a pessoa gastar 20% a 30% na saúde. E não estou falando nem do remédio, mas ela tem acesso à saúde hoje. Entendeu? Então, realmente, o custo é muito alto no transporte. Próximo. O impacto econômico. Toda cidade que eu visitei, todas as cidades onde foram implantadas a tarifa zero, a economia da cidade cresceu. De 20% a 30%, os prefeitos falam. Porque a pessoa não guarda esse dinheiro, a pessoa gasta esse dinheiro no comércio. A pessoa sai de...
acontece com todo mundo, acontece com nós, acontece com vocês. Se você fica em casa, você gasta menos. Se você sai, você gasta mais. E se sai com filho, então, a primeira sorveteria vai querer o sorvete. Vai querer, e tudo isso é custo, tudo isso é gasto. Entendeu? Final de semana, a pessoa sai final de semana. Então a pessoa deixa de sair de casa porque não tem transporte. Mas se é de graça, ela sai e vai gastar esse dinheiro. Então aquece a economia nas cidades. Próximo. Esse exemplo do impacto econômico de Caucaia. Antes da tarifa zero, 18 mil passageiros mês, foi para 90 mil passageiros mês. Olha a qualidade de vida dessas pessoas. Eu falo geralmente da terceira idade, do idoso, mas na verdade não é só isso, não. É o jovem que deixa de ir para uma balada, deixa de ir para um teatro, para um show gratuito, deixa de ir para o cinema, deixa de namorar, entendeu? Olha o impacto que é isso. Do ponto de vista de quilômetros rodados, 385 mil quilômetros rodados mês, passou para 560 mês. Aumento em 25% de faturamento do comércio nessa cidade de Caucaia. E aumentou 25% a arrecadação do município. Por isso que a conta fecha, a prefeitura não perde dinheiro, aumenta a venda no comércio. O comerciante, aquele do Vale Transporte que vai chiar, porque vai pagar, esse dinheiro vai retornar para ele. Entendeu? Esse é o grande desafio dos políticos, convencer essas pessoas que elas vão ganhar dinheiro. É como o Bolsa Família. O Bolsa Família injeta 60 bilhões no comércio todo mês. É como a Previdência. As cidades, principalmente pequenas, elas não vêem a hora do velhinho receber o dinheiro para poder gastar no comércio. Isso não é distribuição de renda? O comércio não ganha com isso? É evidente que é. Entendeu? Então, a economia gira. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo em relação à tarifa zero. Aí, pode passar. Isso aí que eu falei do Datafolha, né? A última Datafolha foi agora recente, eu pedi para pôr, foi agora dia 29 de agosto, né? Dá 66% a favor da tarifa zero. Foi uma pergunta que a Datafolha fez. Aqui na cidade de São Paulo. Próximo. Isso aqui, está no YouTube, é bastante conhecido, o Paulo Saldiva, que é médico, patologista da faculdade aqui da USP, de estudos avançados, diretor de estudos avançados da USP, e que fala que o principal prejudicado da poluição na cidade de São Paulo é justamente o usuário do transporte coletivo, que ele que fica dentro do sistema, ele que fica esperando o ônibus e o carro passando e emitindo poluentes. Entendeu? Então, essa pessoa tem a vida dele é mais curta do que de quem não usa o transporte coletivo, que é o efeito colateral que tem de quem usa o transporte coletivo. Então, o usuário do transporte coletivo ele é penalizado em relação à poluição, à saúde, em relação que ele paga a passagem 2 vezes, quando entra no ônibus e paga, e quando tem subsídio da prefeitura, outros subsídios, ele acaba pagando 2 vezes. E ele que beneficia as cidades. Próximo. Isso aqui é uma frase dele, na cidade de São Paulo, o custo da poluição ultrapassa a 1,5 bi ao ano. Se levar em conta a redução despedida, isso daria mais ou menos 30 quilômetros de metrô por ano. Quer dizer, o custo que é não investir no transporte coletivo numa cidade como São Paulo. Próximo. Então, os benefícios é isso, pessoal. Benefício para cultura, lazer, meio ambiente, saúde, as pessoas se apropriarem da cidade. Para que existe a cidade, né? Paulista, que foi uma polêmica muito grande, teve Ministério Público, eu tive que fazer audiência pública lá, nós brigamos muito para manter a Paulista aberta aos domingos, e hoje quem passa os domingos lá, a quantidade de gente que tem lá é um negócio fantástico. É para isso que existem as cidades, para as pessoas se apropriarem da cidade. Pode passar. E aqui você tem alguns exemplos. Esse exemplo é de Alexandria lá do Egito, essa Alexandria do Egito. E a primeira foto é uma foto na praia, que você vê que tem um viário ali. As pessoas reclamavam que precisava ampliar as faixas de veículos, porque começou a ter muito congestionamento. Aí a solução foi abrir várias faixas para veículos, tá certo? Na segunda foto. A terceira, olha o que virou. Vocês percebem por que não adianta fazer viadutos, pontes? Porque você induz a pessoa a usar o carro. Então, nós temos que fazer o contrário, não induzir o uso do carro. Aumentar a calçada, aumentar a ciclovia, aumentar a faixa de ônibus, aumentar metrô, trem. Então, por isso que a lógica é outra. Próximo exemplo. Aqui é uma brincadeirinha, né?
quando vai largar a via, tem 2 faixas, aí abriu a 3ª faixa, ele falou, finalmente abriu a 3ª faixa, mas ele continua no congestionamento. Próximo. Aqui, em 1990, numa cidade da Alemanha, em Düsseldorf, lá de cima era o antes, e aqui embaixo, lado esquerdo, o depois. Olha a diferença, o que é você fazer uma mudança de padrão urbanístico. Mesma coisa em Boston, do lado direito, parte de cima, como era, nessa parte de Boston, e em 82 e 2017, o que virou esse local. O próximo. Lisboa, Portugal, 1960, uma praça bastante conhecida lá em Lisboa, e agora como que está em Lisboa, a parte de baixo sem carro, totalmente para pedestre. E em Seul, que eu também tive a oportunidade de conhecer, o que era antes e depois, isso em pleno dentro. Em Seul é como que, vocês sabem que a 9 de julho e a 23 de maio tem 2 rios. Um é o Tororó, você lembra do outro? Vocês lembram do outro, Frange? Qual que é o outro rio aqui? Uberaba, talvez, o da 9 de julho. Era como você tirar a avenida 23 de maio, 9 de julho e fazer isso aqui. Lá em Seul, o prefeito fez isso. O que aconteceu? Virou presidente da República, ganhou a eleição. Presidente da República. Ele quebrou todos os prédios, tudo, era tudo fechado e fez isso aqui, em Seul. É um negócio fantástico. Acho que nós não temos tanta coragem assim. Próximo. São Paulo, vamos falar de São Paulo. Lá em cima era o Minhocão, em 40, e aí a modernidade nossa criou o Minhocão aqui embaixo, que existe até hoje. E o Rio de Janeiro recente, em 2011 era assim, lá na Praça Mauá, foi tirado aqueles viadutos todos, virou a parte de baixo que vocês estão vendo. Então, nós temos exemplos aqui no Brasil também de questão urbanística. Próximo, está acabando. Penalosa é um dos grandes batalhadores da mobilidade, foi prefeito de Bogotá, eu tive a oportunidade de conhecer aqui na cidade de São Paulo, ele veio aqui conhecer a nossa experiência, e ele fala o seguinte, pessoal, a cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquelas em que os ricos usam transporte público. O transporte público não é para pobre, o transporte público é para todo mundo, para gente decente, para gente que quer uma cidade saudável. É assim que funciona, é assim que está acontecendo na Europa, você priorizar o transporte coletivo, o transporte público, e não o carro, e felizmente tem muitas cidades que já perceberam isso, por isso que o incentivo tem que ser para o transporte coletivo, não para carro individual, mesmo que for carro não poluente. Próximo. Aqui, senhores vereadores, pessoal que está nos assistindo e público presente aqui, o Vale Transporte na cidade de São Paulo, vamos fazer uma continha, parece uma coisa complicada, mas não é, começa lá, R$ 4,83, é o valor do Vale Transporte na cidade de São Paulo. Vezes 2 viagens, que a pessoa vai trabalhar e volta, ok? Dá R$ 9,66. Vezes 22 dias, que são 22 dias úteis, dá R$ 212,52, ok? Nós temos de trabalhadores formais, com carteira assinada, registrado na cidade de São Paulo, no CAGED, 4.627.280, isso é dado de julho. Na cidade de São Paulo. Se você pegar esses 4.627.280.000 empregados vezes os 212,52 que é o Vale Transportes, dá 989.389.545 por mês, vezes 12 dá 11.800. 674.547. 11.800 por ano. O que a cidade de São Paulo gasta no transportes, aqui na cidade de São Paulo, é um pouco menos que isso hoje. Pouco menos que isso. Então, só o Vale Transportes dava para financiar a tarifa zero na cidade de São Paulo. Então, aqueles empresários que não querem pagar o cheio, porque ele fala que nem todos pegam, vamos fazer o seguinte, faz um acordo com eles. Faz um projeto de lei, eles pagam a metade. Pagam a metade. A prefeitura não dá 6 bi por mês, por ano? Então, não precisa de 11.800. Então, faz o seguinte, vocês não vão pagar 212 por mês para o seu empregado. Você paga 110. Você paga 110, você topa. Pagar 110 significa que no final do ano vai ter 6 milhões, 6 bi a prefeitura. E sabe quanto que a prefeitura recebe hoje do Vale Transporte? 2.800. Olha lá, 2.800. Então nós não estamos inventando um imposto novo, nós estamos só tirando essa evasão que existe. A pessoa que paga em dinheiro, a pessoa que não paga, entendeu? Então
E isso pode ser uma lei municipal. Então, parte do recurso está aí, e por isso que eu sou entusiasta da tarifa zero. Do ponto de vista financeiro é possível, do ponto de vista técnico é possível, e aqui, sem falsa modéstia, está aqui alguém que entende dessa área, entende do ponto de vista prático, entende do ponto de vista de ter estudado, entendeu? Fiz o mestrado nessa área, estou fazendo o doutorado nessa área, entendeu? Se o prefeito não quiser fazer, porque às vezes tem medo para fazer tudo de uma vez, mas pega todos os do CAD único, todos os usuários do CAD único a partir da manhã zero. Você pega, pode começar só o pessoal, as empresas que aderirem a esse sistema, já dá de graça para todos os funcionários da empresa. Você pode fazer só domingos e feriados, você pode fazer só de madrugada, você já implanta para todos os estudantes, você implanta para gente, para pessoas acima de 55 anos, você implanta para todos os funcionários públicos, porque no Vale Transporte a prefeitura não tem que depositar no fundo, de imediato já faz para eles, entendeu? Então você vai fazendo, vai implantando, e vai chegar uma hora que não tem sentido mais ter todo esse controle. Porque eu perguntei para o prefeito de Vargem Grande, falei, mas por que a pessoa de fora tem esse benefício da cidade? Por que você não cobra de fora? Ele falou, só a estrutura que eu tenho que montar para controlar isso, não paga. Então é melhor liberar para todo mundo. E quando você libera para todo mundo, vem gente de fora gastar aqui na cidade de São Paulo, gastar o recurso na cidade de São Paulo, aquecer a economia da cidade de São Paulo, e aí obriga os outros municípios a implantar também. O pessoal pergunta, mas e como é que fica o metrô, o trem, como é que fica a região metropolitana? Não dá para implantar só na cidade de São Paulo, porque tem a região metropolitana. Quando nós implantamos o bilhete único, a pergunta era a mesma. E não implantava exatamente por isso. E nós implantamos na cidade de São Paulo, 1 ano depois, 2 anos depois, o governo do estado foi obrigado a implantar o bilhete único no metrô e no trem. É assim. Então vamos começar com o município de São Paulo. Não vamos discutir, porque a hora que todos os municípios da região metropolitana implantar a tarifa zero, aí você faz a integração, fica mais fácil. Então, para complicar ou para não fazer, as pessoas elas começam a colocar mais elementos para poder dificultar a situação. Então, não é difícil de fazer, precisa ter coragem, é verdade. É possível do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, vocês já perceberam, e é um grande ganho das pessoas se apropriarem da cidade como um todo. E se a cidade de São Paulo sair na frente e implantar a tarifa zero, a mesma coisa vai acontecer, como aconteceu na faixa de ônibus, como aconteceu com ciclovias. Hoje eu viajo muito no interior, mas também nos outros estados. Vocês podem ver que eu nunca vi tanta faixa de bicicleta, entendeu? Mas porque foi a cidade que fez. Eu lembro que nós implantamos a faixa de ônibus, e agora encerro, na cidade de São Paulo, e era divisa de Diadema. E o viário continuava, e parou. Então, o cara do ônibus saía de São Paulo, estava em São Paulo, estava na faixa de ônibus e ia embora. Chegava em Diadema, parava. O que a população fez? Foi para cima do prefeito e falou, mas por que você não implanta? Por que você não deu continuidade? E na época era muito barato fazer a faixa de ônibus. Foi obrigado a fazer. Então, eu acho que essa comissão está de parabéns, encerro, pela ousadia de vocês, por se debruçar sobre o assunto. Eu tenho recebido muitos convites de falar em todas as cidades, e é uma preocupação que cada vez mais as cidades felizmente está tendo, e não é utopia, não é impossível, não é maluquice, é real. É possível implantar e todos ganham com a tarifa zero, porque é um direito das pessoas de ir e vir, das pessoas poderem se deslocar, e tem muita gente que deixa de procurar emprego, tem muita gente que deixa de ir numa consulta médica, que às vezes espera 6 meses para essa consulta, e não vai, deixa de ir, porque a pessoa não tem o dinheiro da passagem, e se for idoso, não precisa pagar passagem, mas precisa ir com acompanhante, não tem o dinheiro do acompanhante. Então, todos ganham com a implantação da tarifa zero na cidade de São Paulo, e eu gostaria muito que a minha cidade pudesse implantar, e as condições estão colocadas para isso. Obrigado, desculpa aborrecê-los.